Olá, minha gente, bom dia, shalom, paz, alegria, prosperidade, vitória para você nesta manhã especial de terça-feira, hoje dia 2 de fevereiro, estamos aqui para mais uma manhã de fé do agir do Espírito Santo. Fique antenado, fique ligado, bom dia trabalhador, trabalhadora, Curitiba, Paraná, Brasil e todo o planeta Terra, seja bem-vindo em nome de Jesus. O nosso WhatsApp 996155162, 996155162, de preferência, pedido de oração, confirmar sua audiência, contar a sua bênção, e a pergunta é a mesma de ontem. Qual é a sua expectativa para fevereiro? Tem alguma expectativa boa? Qual é a tua palavra aí que você quer passar aqui pra gente? Muita gente está dizendo, minha palavra é gratidão. Legal. Passa aqui, qual é a sua expectativa? Não escreveu ontem, não ouviu ontem? Participe com a gente aí. Talvez você não tenha pedido, não quer fazer nada, mas manda uma mensagem aí. Minha palavra é tal. Qual é a tua expectativa? Você está com expectativa boa para o mês de fevereiro ou não? Sim ou não? Qual é a expectativa? Passa pra gente, compartilhe com a gente. Bom dia, pastora Eva. Bom dia, pastora Eva chegando e você aí, juntinho no agir de Deus, nesta unção, nessa graça, nessa glória, nessa presença tão poderosa, agindo na nossa vida, agindo aí na sua vida, porque Deus sendo exaltado entre as nações, Deus sendo exaltado entre os povos, porque Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Sejam bem-vindos, sejam muito abençoados, porque tem novos ouvintes, isso mesmo, tem novos ouvintes ouvindo as nossas programações e tem sido abençoado. E o nome de Jesus sendo glorificado através do seu testemunho, através das suas respostas aí que Deus tem dado para você, porque evangelho é isso, é boas novas, é boas notícias. Levante e anda em nome de Jesus, levante o seu semblante e vamos que vamos, porque hoje tem muita coisa boa para acontecer. Tome posse da sua vitória. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de testemunho, hoje é dia de bênção, hoje é dia de superação, hoje é dia de tudo que é do bom e do melhor. Hoje é o dia, hoje é terça-feira, Agindo Deus já está no ar para trazer fé, esperança, inspiração de Deus para abençoar o seu dia e a sua família. Prepare o seu copo com água aí, prepare o seu altar para o momento da oração, que vamos clamar ao Todo-Poderoso, o clamor de todas as manhãs. Se você nos ouve pela primeira vez, Agindo Deus Quem Impedirá, aqui pela Marumbi AM de Curitiba, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pastores Edson e Eva, e estamos também pela web, né? Pela web na TV Marumbi. Estamos aqui no estúdio, ao vivo nesta manhã para o Brasil e o mundo, que está conectado pela internet, online também. E estamos juntos, e juntos com Jesus somos mais fortes. Se você está fazendo aniversário hoje especificamente, manda o seu recadinho agora pelo WhatsApp 996155162, porque depois das 9 aí não dá para ler mais, tá bom? Mas vamos orar por você e você vai ser abençoado da mesma maneira, mesmo que a gente não leia aqui, mas ligue pra gente. Ligue não, passa o seu WhatsApp ou mensagem de celular, beleza? Vamos que vamos então, vamos ver aqui, tem um depoimento aqui de uma ouvinte, vamos ver aqui o que ela diz, ela diz aqui pra gente aqui, vamos dar uma olhada aqui. É um testemunho, né? A gente separou aqui. E é muito legal quando você manda uma mensagem pra gente e já escreve testemunho. Antes de mandar a mensagem, escreva aí testemunho. É mais fácil para pescar aqui a sua participação. Vamos ver aqui, um deles é o seguinte. Pastores, eu me chamo Rosane Lopes. Sou ouvinte do programa Agindo Deus Quem Impedirá na rádio. Tem sido uma bênção na minha vida, os estudos bíblicos que vocês compartilham aí com a gente, tem me ajudado muito nas minhas decisões e me aproximar mais de Deus. Obrigado por vocês existirem, por fazer a diferença. Deus continue abençoando o vosso ministério. Pastor, é legal isso aqui, né? A pessoa dizer que está sendo abençoada, ela fala estudos bíblicos, né, que a gente ministra aqui, que a gente compartilha, tem ajudado muito ela nas suas decisões. Olha que importante, nas decisões que ela tem que tomar, e ela está se aproximando mais de Deus. Bacana, né? Graças a Deus, é o que falamos aqui, essa comunicação saudável, essa comunicação inteligente, essa comunicação que temos com vocês, que tem reciprocidade, que vocês dão retorno de tudo isso, isso é uma comunicação saudável.
E com Deus não é diferente. Você se comunica com Deus e Ele se comunica com você. Quando você honra Deus, Ele te honra. Quando você fala com Ele, Ele fala com você. Então Ele vai descortinando, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais, Ele vai abrindo a nossa mente, Ele vai abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender os caminhos que Ele tem para nós. São caminhos de paz, são caminhos de renovo, de refrigério, mas muitos não querem isso. Muitos querem consertar a vida do outro, mas não querem consertar a sua própria vida. Estamos aqui fazendo uma reflexão de arrependimento, de aquebrantamento, de entendimento. Para quê? Para que possamos ajudar aqueles que vêm até nós. Então você é edificado para ajudar aqueles que vão te procurar na sua família. Então você vai ser aquele que vai dar equilíbrio aí na sua casa, no seu trabalho. Por isso a Bíblia diz que o sal ele não pode ser insípido. O sal ele tem que dar sabor. A luz ela tem que iluminar. Então, Jesus é o sal, é a luz do mundo. Então, você tem Jesus, não tem? Então, você vai iluminar o caminho de outras pessoas. Você vai dar sabor na vida de outras pessoas. Sim, é isso mesmo. Porque uma pessoa que não tem Deus, ela não tem nada para dar, não tem nada para oferecer. Ela tem trevas, ela tem escuridão, ela tem peso pesado na vida dela. Então, os nossos ouvintes, Pastor Edson, eles entendem isso. Por isso, eles dizem que eles aprendem e colocam em prática e a vida se torna uma vida diferente. Foi assim na minha conversão, foi assim, está sendo assim, sempre será para aquele que quer aprender. Aquele que quer aprender de Deus, ele sempre tem algo diferente para nos ensinar. Por quê? Porque eu disse aqui no Salmo 46, verso 10. Você vai lutar, mas saiba que Deus, ele vai ser exaltado entre as nações, nos lugares que você for. Então, é Ele que vai ser exaltado através da sua vida. Então, Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança. Nada somos sem Ele, porque Ele é tudo na nossa vida. Então, quando a ouvinte declara isso, ela diz isso, é porque ela está pondo em prática aquilo que ela ouve e entende. Exatamente. Olha, tá precisando de emprego? Tem alguém da família desempregado? Nós vamos orar. Mas olha aqui um depoimento da nossa querida Marli Oliveira. Ela diz: bom dia, pastores. Eu pedi oração por porta de emprego para o meu neto, né, o Pedro. Pastor, ele já passou a fase do exame para começar quarta-feira. Quarta-feira. Olha só que bacana, né? Então, emprego garantido, já vai começar. É isso aí, Pedro. Aquele abraço, pastora Eva. Abençoa você, Pedro, tão pequenininho e hoje um moço lindo, cresceu, abençoado, se especializou e já vai aí para o mercado de trabalho. Nós acompanhamos a história do Pedro, da sua mãe, da sua irmã, da sua avó, o seu avô, toda a sua família. E tem pessoas orando, por isso é diferente. Quando você tem uma avó que ora, quando você tem uma mãe que clama, quando você tem pessoas que intercedem por você, é bem melhor. Com certeza, o poder da oração de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um cristão, né, que busca, que ora, que intercede, né? Então, isso é muito interessante, você que nos acompanha a nunca deixar de orar pela sua família, todos os dias, né? Ontem, inclusive, um abraço para o casal, o irmão Wilson e a Cida. Ontem eles nos procuraram, a gente pôde tomar um cafezinho aqui próximo da rádio, aqui, conversamos bastante. Um grande abraço. E ela ouve a gente pelo rádio, pastor, até fiquei admirando, um radinho pequenininho, mas o radinho pega bem, mas muito bem, que vai até dar um de presente para mim. Um abraço para esse casal querido aí. E ela diz, pastor, olha, eu oro com vocês. Ela falou da filha, do filho, do genro, assim, pessoas que não podem ouvir agora ao vivo, mas sabe, mãe, você ouviu o pastor lá? Ela que pergunta assim, ouviu o pastor, orou pela gente lá? Então, ela ora com a gente, então o povo, a gente fica feliz de ouvir essas boas notícias, né, essas informações. Então, como ela, existe várias pessoas que estão orando pelos filhos, pelos netos, e eles aproveitam esse momento aqui do Agindo Deus para utilizar esse momento de orações, de intercessões. E o mover do Espírito Santo está muito forte, está muito tremendo o que Deus está fazendo nos dias atuais. Graças a Deus. E Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua
trabalhando. Um abraço pro pessoal ali de Colombo. Tem muitos ouvintes lá em Colombo, pastor Edson. Opa. A pastora Alice e o pastor Walter, que me recebeu ali no domingo, foi um mover sensacional. Pessoas recebendo Jesus, pessoas se decidindo por Cristo, pessoas sendo libertas ali do bairro São Dimas. Aquele abraço, pastora Alice e pastor Walter, que me recebeu ali com tanto amor, tanto carinho. As ouvintes ali abençoadas, foi um impacto sobrenatural. E como é importante saber que em cada cantinho, cada lugar, tem ali um ouvinte sendo nossos intercessores. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque isso também é gratidão, isso também é reconhecer. Reconhecer, como está lá na oração de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus já orava por aqueles que viriam. Então, até aqueles que vão se render a Cristo já estão nas nossas orações. E vai ser forte, está sendo muito tremenda essa unção. A programação de ontem foi tremenda, muita unção entrando nos lares também, muitas pessoas dando retorno, porque estão recebendo esse toque de Jesus. Porque quando você fala com ele é uma coisa, mas quando ele fala com você, quando você toca em Deus é uma coisa, mas quando ele te toca, algo novo acontece. Exatamente. Vamos ler mais um depoimento aqui. Eu estou pescando alguns testemunhos aqui, às vezes até a gente acabou lendo. Se porventura você enviou para nós um testemunho por escrito e você ouve todo dia, mas não ouviu o seu testemunho, de duas uma, ou ele acabou se perdendo aqui em tanta informação que a gente recebe e não conseguiu pescar o seu depoimento, então manda de novo, por favor, né? Será um prazer ler. Inclusive eu pedi ontem, né, que você que é um agente de Deus, você que contribui voluntariamente com uma oferta para manter esse projeto, você não precisa falar o nome se você não quiser, mas você tem sido abençoado, você pode compartilhar. Pastor, olha, eu ajudo e Deus, eu tenho visto a mão de Deus. Você está feliz em ajudar? Qual que é a sua palavra de expectativa para fevereiro? No caso aí, você que é um colaborador do nosso ministério, você está feliz de ser um colaborador? Seja sincero, fala a verdade aí que a gente vai ler essa verdade aqui no ar. Falando no ar, um ouvinte não estava no ar, estava dentro do ônibus, né? Estava dentro do ônibus ouvindo a gente, com seu foninho de ouvido, e ela disse, pastor, estava dentro do ônibus, mas uma dor muito forte, na minha mão direita, ela falou. Na hora da oração que vocês começaram a orar, orei junto. Pastor, na hora, a dor foi embora, dentro do ônibus mesmo. Jesus cura dentro do ônibus também, é isso aí. Graças a Deus, né? Ela disse que ficou curada e está na bênção, né? A nossa ouvinte Bernadette Itaperuçu. Esse testemunho, acho que até já li, foi acho que semana passada que veio, mas nesse caso vale a pena ler de novo, né? Porque não é todo mundo que ouve todo dia, ou às vezes nem presta atenção, né? Porque às vezes está corrida a vida para todo mundo. Mas eu vou ler mais um aqui que eu pesquei aqui. O pastor é pescador agora, é pescador de testemunho também. Pastor, o nome da minha mãe, já falei o nome da mãe dela aqui, a nossa ouvinte Elza Moreira, né? Deus abençoe a senhora e toda a sua família, tem 80 aninhos, é bem jovem, né? 80 aninhos, né? Que Deus dê força e saúde para nossa irmã aí. Também, a nossa ouvinte aqui, a Marlene, ela já enviou esse depoimento, a gente leu semana passada, mas vou ler de novo porque ela disse que tinha feito um voto, né? Aliás, nós aqui, a pastora Eva, em um determinado programa, isso em 2018, olha só que o testemunho é recente, né? Mas em 2018 disse que você falou alguma coisa aqui para fazer um voto com Deus, né? E ela fez um voto, o voto do pedaço do bolo, que é aquele texto que a mulher deu um bolo pro profeta, né? E daí ela disse que fez esse voto pelo seu filho, o Lucas Edson. E daí disse que ele comprou um apartamento dele e ela diz glória a Deus. E ela diz que foi muito forte o que Deus fez. Então ela creu que através daquele propósito, aquele voto que ela fez, e Deus honrou e abençoou o filho dela. Bacana, né? Graças a Deus, isso é profético. Os nossos filhos, eles são como flechas nas mãos do guerreiro. A oração da mãe, da avó, do pai, ela chega ao coração de Deus e acontece o milagre. Acontece a resposta. Você pensa que essa oração que você está fazendo aí não está tendo retorno? É porque Deus está preparando o milagre. E voltando a essa ouvinte do ônibus, da cura da mão direita. Toda oração que você recebe e acontece ali uma libertação, isso daí é um estresse, é um cansaço emocional. Então começa a ter reações nas mãos, nos pés,
Então, comece a orar, comece a se ungir, comece a ler lá Efésios 6:10, se revista das armaduras de Deus. Porque o abalo emocional, ou uma tristeza, ou um desgosto, ou uma inquietação, ou algo que você queria e não deu certo, começa a atingir as suas emoções. E o nosso corpo, ele reage à nossa tristeza. Conforme você está triste, o seu corpo reage a essa tristeza e tem algumas sensações diferentes. Então, é muito importante você recitar a palavra em voz alta. Por isso eu volto aqui no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu serei exaltado entre as nações. Então você tem que respirar, aquietar o seu coração, limpar sua mente, refletir mais, ter o silêncio para você ouvir Deus. Então o coração atribulado, coração triste, cansado, ele gera enfermidades. Então esta é a manhã de milagre, é a manhã de cura, é a manhã de libertação, é a manhã de renovo, é a manhã de recitar a palavra, de declarar na sua mente: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo, Deus habita em mim, esse mal não tem poder, sai da minha mente, sai do meu corpo, sai das minhas mãos, sai dos meus pés. E declare a sua cura, o seu milagre. Se proteja, proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos para você ser forte, para ajudar aqueles que precisam de você. Mais um depoimento aqui, um ouvinte, a Miriam do Pinheirinho, ela diz: pastor, eu estava com dor no meu olho direito. Você viu, mão direita, olho direito, né? Direito. Sensações esquisitas, né? No momento da oração, sumiu. E ela diz: ô glória, gratidão a Deus e a vocês, canal de bênção. Olha que maravilha, né? Vamos atender o aniversariante aqui. Olha que privilégio, hein? Dessa pessoa que está fazendo aniversário, é a ouvinte Dirce. A Dirce, se eu não me engano, é do Paraguai, né? Tá ouvindo a gente. E ela diz: pastores, a paz, hoje minha mãe está completando 91 anos. O nome dela é Tereza, ore por ela. Um abraço para Tereza, palmas para Tereza, 91 anos, hein? Opa, cadê as palmas? Eita, é isso. Parabéns aí para Tereza. 91, é tempo, hein? Que beleza, obrigado, Marcos. Vamos lá. Vamos atender o povo. Enquanto a gente atende, a pastora já dá aqui a receita da vitória para vocês, tá bom? Eu leio e ela dá a receita da bênção, da saúde para o povo. Bom dia, paz, pastores. Estou ouvindo de São José dos Campos, São Paulo, Erinalva Fagundes. Coloca o meu nome nas orações. Ainda quero contar meu testemunho também. Vai contar, minha irmã, vai contar. É isso aí. Vamos lá, também com a gente aqui, ela diz: bom dia, amados pastores, sou a Marilene, do Sítio Cercado, em Curitiba, oração pela minha neta, Ana Júlia. Ok, vamos orar sim, é adolescente, então vamos orar por ela sim. Muito obrigada, pastores, Marilene Américo. Falando em adolescente, gente, olha, ontem eu até estava aconselhando um casal que tem filho jovem, né? Eu falei: gente, é o seguinte, o povo ouve a gente pelo rádio, né? Praticamente 70% do povo ouve pelo rádio. A outra parte é pela internet. Então os ouvintes que estão acostumados com a gente, porque quem gosta do trabalho, gosta do que a gente realiza aqui, ama Jesus, tem sido abençoado, então a sua família vai ser abençoada. Agora você tem jovem na família, que às vezes essa linguagem que você tem não é a linguagem deles, né? O jovem, dependendo do jovem. Então eu dei uma dica ontem para uma família, falei: olha, indica as redes sociais do nosso ministério, indica o nosso site, né? A hora que você receber teu filho, igual a nossa irmã falou aqui, a Marilene, da Ana Júlia, sua neta vai na sua casa, não sei se mora com a senhora ou vai te visitar, chama ela, fala: ó, filha, venha ver um site aqui do Agindo Deus Quem Impedirá, chama essa galera aí, né? Se faça de conta que você não sabe nada para eles te ensinar, e se você não souber, eles te ensinam, eles vão ver, Deus vai agir. Olha o ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, né? Então, anote o site aí, agindodeusquemimpedirá.com.br. Ali no site tem as redes sociais. Jovem, eles navegam pela rede social. Jovem tem Instagram, não é só o jovem, mas a galera mais jovem, eles vivem em torno disso. Você vai no shopping, cada um tá com o celular na mão. Você vai, tá virando comum, né, em todas as famílias. Então, de repente, você divulga isso aí, ele vai ter interesse, né? Fala: olha, ouve aqui, como é que é isso? Mostra para mim. Você tem que incluir, a pastora Eva sabe falar melhor que eu sobre inclusão. Inclua o adolescente na sua realidade. Não queira que o adolescente tenha a tua cabeça, que daí é pedir demais, né?
Eu tenho 50, por exemplo, não é mais de 50, mas vamos supor, uma pessoa de 50 anos, querer que um de 20 tenha a cabeça dele, isso aqui é complicado. É impressionante, né? porque às vezes o adulto, ele pensa que o jovem, ele não tem tristeza, e jovem também tem tristeza. É. O adulto pensa que jovem não tem depressão, jovem também tem depressão. O adulto pensa que jovem não fica doente, jovem também fica doente. Então, o que eu digo para você nessa manhã? Você precisa aprender a chamar perto de você e ganhar o coração. Você tem que ganhar o coração. Pastor, o que eu faço? Como que eu faço? Chama o seu filho, chama o jovem para dar uma volta de carro, de bicicleta, de moto, não sei o que você tem aí. Chama para fazer uma comida, chama para fazer um prato diferente, chama para lavar o carro, lavar o cachorro, não sei, limpar o quintal. Chama o jovem, chama. Quando você chama e você começa ali, lavar o carro, limpar o quintal, ou não sei o que você faz, desenhar, o que você faz aí no seu escritório, na sua casa, na sua fazenda. E durante o processo passo a passo que você vai fazer, você vai falando aos poucos e o jovem vai abrir o coração. Só que você tem que ganhar o coração, porque os pais, eles não têm sabedoria e estão perdendo o coração dos filhos, para o mundo, para os amigos. Você tem que entrar aí no quarto do seu filho, começar a limpar, começar a dialogar. Então você tem que entrar no mundo dele, você tem que entrar no mundo dela. Entendeu isso? Você tem que perguntar. Você tem que perguntar. E o outro lado, sabe o que os jovens falam para mim? Sabe o que os jovens falam? Pastora, a minha mãe não tem tempo. Ah, pastora, minha mãe tem muito serviço. Ah, pastora, minha mãe tem muitos problemas. Eu não vou contar os meus. Ela já tem muitos problemas. Então eu conto para a senhora os meus problemas. Olha só. Então, quando você se coloca numa posição de coitadinho, que tem muito problema, que tem muita doença, que não tem tempo, eles sabem. E eles vão se isolando. Você vai perdendo o coração dos seus filhos. Você vai perdendo o coração deles. Tá? Então, você precisa resgatar isso. Pode declarar? Eu tenho que resgatar alguns valores que se perderam ao longo do tempo, ao longo da caminhada de tanta coisa que aconteceu na família. Então, resgate lá algo bom da sua família e comece a contar. Eles precisam ouvir essas histórias também. Então, como que a gente ganha o coração dos filhos? Assim, se comunicando, entrando no mundo deles, conversando, fazendo algumas perguntas, não tudo de uma vez. Cada dia uma coisa. Eu faço assim com a minha filha, com o meu filho, com o meu genro. A gente conversa assim. E é tão tremendo que depois eles vão começando a ver que você tem tempo para eles. Deus está fazendo isso com a gente nesses últimos dias. Você perdeu tantas coisas. Então não perca uma comunicação saudável dentro do seu próprio lar. Resgate os valores de uma boa comunicação. E é tão impressionante que eu tenho uma amiga que ela não consegue falar com seu pai. Ela manda e-mails para ele. E quando ele vai responder, ele responde presencialmente. Então ela tem a metodologia, a técnica, a dica, e ela vai perguntando. E depois eles conversam pessoalmente, sabe? Então os nossos filhos, a nossa família, é tudo que nós temos, é o nosso maior patrimônio. Então não perca o bem maior que Deus te deu. Amém, queridos? Falando em família, tem um depoimento aqui da ouvinte. Vamos ouvir aqui a Eliane de Itaperuçu, está ouvindo a gente, mandou em áudio aqui, a gente vai ouvi-la. Paz, pastora, aqui é a Eliane de Itaperuçu. Quero contar uma benção que esses dias eu estava em aflição pelo meu filho, Jean, né? E graças a Deus ele conseguiu dar entrada e já vai receber, pastor. Eu agradeço a oração de vocês aí. Um abraço para o senhor, para a pastora Eva. Tudo de bom para vocês. E eu não esqueço de orar por vocês todos os dias nas minhas orações, na madrugada. Maravilha, a gente agradece a ouvinte aí. Também tem um outro ouvinte, a nossa ouvinte, a Maria do Abranches, ela mandou em áudio aqui. E ela disse o seguinte, pastora, que ela acompanha a gente e que ela estava tendo uma batalha financeira. Não era com ela, mas ia sobrar para ela, alguma coisa assim, né, de algum problema lá, que tinha a ver com dívida, alguma coisa que poderia vir pro lado dela. E ela clamou a Deus, que ela orou com a gente, ela clamou com fé, buscou e pediu socorro, né? E ela reivindicou essa vitória para ela. Ela disse que ajuda na obra, ela é dizimista, ofertante e tal.
e elas que Deus deu vitória, né? Foi resolvida a situação, né? E ela ficou feliz, né? Um abraço, Maria do Abranches, em Curitiba, mandou aqui o seu depoimento, né? Que bacana. A nossa ouvinte diz: bom dia, meus pastores queridos, desejo que o mês de fevereiro para todos nós seja de muita paz e saúde, harmonia em nossos lares. Ana Maria, do Tatuquara, em Curitiba. Também com a gente, na fé, na bênção, Porta de Emprego, ouvinte Pedro e também a Maria, Pedro Tavares e Maria em Curitiba. Também conosco aqui o Cláudio, dando aqui o seu bom dia e agradecendo a Deus, que é uma bênção a programação, e orações pela família. Vamos orar assim. Também com a gente aqui, nesta fé, a Beatriz, dando seu bom dia maravilhoso, que pastor e pastora, sempre na escuta, sou abençoada de ter esse culto no meu lar pelas manhãs. É como se fosse a mão estendida de Deus para mim. Obrigado, meus queridos, diz ela. Eu quero ter a metade... Aqui eu tenho a metade da sabedoria que vocês têm, ela diz. Parabéns pela dedicação por pessoas que vocês nem conhecem. Isso é amar as pessoas. Beijos, amo vocês. A Beatriz, Fazenda Rio Grande, um grande abraço. Deus abençoe, irmã e família. Um abraço aí para vocês. Vamos para o Rio Grande do Sul. Nossa ouvinte, ela diz: bom dia, amados. Continue orando por nós, hein? Vocês são vasos de Jesus. Oro por vocês também. Flores Bela, Branco, Caçapava do Sul. E ela diz que ontem depositou o seu tijolinho da fé. Que beleza. Obrigado, minha irmã. Te agradece o apoio da senhora e de todos que têm entendido esse trabalho, essa obra maravilhosa e têm semeado. Continua semeando, faça um esforço. A oferta é um ato voluntário, é uma questão de fé, de amor. Deus, e se você for tocado hoje, faça isso nesse mês de fevereiro. Quem sabe você não pôde em janeiro, não deu, não sabia. Mas, porque tem pessoas, pastor, que parece que eu estou até vendo. Eles falam assim: ah, não, mas a minha oferta é muito pequenininha. Às vezes é bem essa oferta pequenininha que está faltando para preencher aqui a construção, entendeu? Porque a gente fala que é um tijolinho, é algo simbólico, tijolinho, no sentido da oferta que a pessoa dá. A gente não gosta de falar valores, então aí vai da pessoa, vai da fé, vai da disponibilidade, o que ela está entendendo sobre isso, né? Então é muito importante. Então te agradece aí. Aí a gente faz um ano que começou a falar tijolinho e pegou, né? O pessoal acabou. E os agentes de Deus, que é o nome oficial, é agentes de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério de comunicação do rádio, que leva Jesus às nações, aos povos, às famílias, ao Brasil, enfim, né? E então você semeando, você está dizendo: pastor, continua. Tudo faz parte. Se você acessar os canais de YouTube, seja cristão ou não, né, todos eles lá pedem uma contribuição. Isso faz parte, né? É o trabalho, os youtubers, pessoas que divulgam, tudo é assim, quer dizer, então no nosso caso aqui é só para pregar o evangelho. Inclusive ontem eu estava atendendo um casal, e que são colaboradores há muito tempo com a gente, e geralmente quando as pessoas conversam no pessoal, com a gente no presencial, e pode conversar e troca uma ideia, a gente até fala coisas que a gente não fala aqui no ar, porque nem todo mundo vai entender. Mas eu disse para eles, há 10 anos atrás, eu lembro muito bem, há 10 anos atrás, eu estava chegando aqui na emissora, parou um carro de uma certa empresa, e o rapaz perguntou assim para mim: o senhor é o pastor Edson? É eu mesmo. Daí ele falou: pois é, o teu programa tem uma audiência muito boa, assim, assim, assado. Eu não vou dar nome aqui de empresa e nem de produtos, mas daí ele disse assim: olha, tem uma proposta para o senhor. O teu programa tem uma audiência muito grande, nós queremos te oferecer, o senhor divulgar naquele horário o tal produto da nossa empresa, só que tem que ser uma propaganda ao vivo, né? Testemunhal, tem que falar na hora ali. E falou: e nós pagamos tanto. Olha, o que ele falou, pagava tudo e ainda sobrava. Aí na hora eu falei: Espírito Santo, o senhor sabe que eu combinei com o senhor lá no início, que eu não tinha interesse para que a gente possa ficar à vontade. Aí eu falei: olha, eu agradeço, a gente está precisando desse valor, mas muito obrigado, Deus te abençoe, mas no momento eu vou ficar do jeito que está, não vou querer. É muito bom, agradeci, fui educado com o rapaz, mas não tive interesse. Então é isso, quer dizer, então a gente deixou de fazer isso, porque quem acredita em Deus, pastora, e sabe, por exemplo, eu sei o que Deus quer comigo, com o nosso projeto, então por isso que eu não quis. Mas quem não entende isso, a pessoa fala assim: foi Deus que mandou o senhor que eu não quis. E não é. Não é, porque eu não queria. Você imagina, eu estou falando com vocês, aí eu paro de falar para entrar um testemunhal aqui, divulgar um produto. É errado isso? Não, não é errado. A rádio permite? Permite. Mas logo que eu comecei em 2005, eu falei: Deus, eu quero fazer, mas eu quero que o senhor levante pessoas certas para ajudar.
Então a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Se Ele ajudou até aqui, a gente crê que Ele vai ajudar até lá, até no fim dos tempos, até quando Ele quiser, Ele vai ajudar. Então essa palavra é de incentivo e de carinho a você que tem sido um agente de Deus. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo voltará. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Diz que está só. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Queremos agradecer que a nossa ouvinte querida, irmã Helene Herman, mandou um áudio aqui bacana. Falou que sobreviveu, 2020 foi bom, apesar da crise aí de sanitária, mas ela sobreviveu, está bem, está sempre ouvindo a gente. Sua filha também, a Vanessa, enviou seu tijolinho da fé também. Muito obrigado, um grande abraço à família Herman, que tem apoiado também o projeto. Bom dia, pastores queridos, a paz esteja com vocês. Minha palavra é saúde. A Rosinha lá de Cascavel. Muito bem, parabéns, um abraço ao casal, à família toda aí de Cascavel. Já vamos entrar na palavra e na oração. A Rosângela, do estado de Minas Gerais, ela diz: minha expectativa é de muitas bênçãos e muita gratidão. Bom dia, pastores de Monte Carmelo, Minas Gerais, Rosângela e família. A ouvinte também, bom dia, dando seu bom dia, tá na fé, tá na bênção, a Antônia Alves de Curitiba. Também Florisaldo e Maria, lá de Campo Largo, ligadinhos, juntos com a família, unidos nesta manhã com Agindo Deus, que maravilha. A Rose de Xanxerê também, ela disse que fez o seu depósito, o seu tijolinho da fé. É o segundo mês e Deus tem aberto porta já. Que bênção, segundo mês Deus abriu porta. É isso aí, quem planta colhe, né? Isso é bíblico, né? Quem planta vai colher, quem não planta não vai colher, obviamente, né? É a lei da semeadura, né? A Erotina também está com a gente. Ela diz: sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu tenho aprendido muito. Que bênção. Erotina Rocha, aqui mesmo em Curitiba. Também com a gente a Marli, mais uma vez participando com a gente, dando o seu bom dia. E ela diz que sei que Deus está abençoando através das orações de vocês. Meu neto, e que começa a trabalhar na quinta, né? Eu falei quarta, né? Mas ela falou agora que é quinta, trocou o dia lá, é quinta-feira. Só tem que agradecer. É isso aí, Marli. Um abraço, Marli Oliveira, Pedro e família. Gente, muito obrigado pela sua participação. Tá chegando muitas mensagens, a gente tem que entrar na palavra, mas o importante é que você tá ligadinho com a gente, mas eu vou falar rapidinho o seu nome aqui. A minha gratidão, pastor, pela minha vida, pastor, minha gratidão pela minha vida. Maria Jesus Pio, né? Um grande abraço, minha querida, Deus te abençoe poderosamente. O Nestor também, e tá na fé, o nosso caminhoneiro, que Deus te abençoe. E hoje ele está em Ponta Grossa, ele mora em Curitiba, mas está em Ponta Grossa, mas está ouvindo a gente. Caminhoneiro abençoado. Deus abençoe os caminhoneiros. Caminhoneiro, vamos trabalhar, pessoal. Não vamos parar não, pessoal. Vamos trabalhar aí. Não dá ouvido às oposição, não. Vamos trabalhar, minha gente.
Glisiane, bom dia, pastores. Peço oração pela minha irmã Glísia, que irá fazer. Vamos orar assim, cirurgia, né? Vai dar tudo certo, tá bom? Glisiane, família querida lá de Minas Gerais, povo da fé, povo da bênção. E Mato Grosso do Sul, ela diz o seguinte: pastor, eu sou a Carmen Cáfaro. Estamos ouvindo o programa, senhor. Pastor, manda um alô aí. Tá mandado. Alô, minha gente aí do Mato Grosso do Sul, lá próximo de Três Lagoas, né? É isso aí, um grande abraço, pessoal querido de Mato Grosso do Sul, muita audiência também em Mato Grosso do Sul. A Tereza também do Abranches em Curitiba, pessoa também que colabora com a gente. De Ipatinga, Minas Gerais, a Creuza. Pastor, não pude ouvir esses dias, mas hoje tô ligadinho aqui, tô ouvindo vocês aí, é isso mesmo? Ela já estava ouvindo, tá feliz que tá ouvindo hoje a gente. Um grande abraço e vamos então para o momento da palavra. Mensagem de Deus para o seu coração. Gente querida, vocês sabem que nós priorizamos aqui a palavra, o momento da reflexão e o momento da oração, né? Essas duas colunas, palavra de Deus com oração, oração com palavra. Uma tem que estar casada com a outra, né? Palavra de Deus e oração. No final dessa reflexão, nós vamos orar por todos vocês, junto com vocês. E a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é interessante, eu estava analisando, pensando, orando, e serve muito para a gente aqui e para todos nós, é claro, para você que está nos ouvindo aí. Aqui é uma parábola acerca da providência, de você se precaver de algo que você vai fazer. Então aqui eu vou falar a minha parte, pelo menos, alguns tópicos. Por exemplo, vamos usar primeiramente a questão dos negócios. Vamos supor que você, prezado ouvinte, prezada ou prezado ouvinte, deseja montar um negócio. O que isso aqui está ensinando? Analise, faça os cálculos. Você entende do negócio? Você compreende o que você quer montar? O que você quer constituir? Você leva jeito para a coisa? Então aí você tem que analisar. Por quê? Porque muita gente entra em projetos, não faz nenhum cálculo e ele vai na onda dos outros. Ele vai na empolgação. E eu quero dizer para vocês que toda empolgação passa, acaba. Tem gente que fica empolgada uma semana, um mês, 3 meses, mas quando vem a tempestade, acabou a empolgação. Empolgação pode dar uma ajuda, mas se fica só nisso, ali na esquina ele já perde a empolgação. Então nós temos que entender que nós temos que orar antes de entrar em um negócio, em um projeto, seja projeto de ordem que for, qualquer situação. Aqui nesse texto, na realidade, aqui está falando sobre erguer um edifício grandioso é caro. E fazer guerra é perigoso. Então aqui na realidade está dizendo sobre, é uma ilustração que tem um custo elevado e o perigo que os discípulos de Jesus deveriam estar dispostos a enfrentar. Então Jesus estava dizendo, olha, se vocês querem me seguir, calcule, porque vai ser maravilhoso, mas vai ter batalha, vai ter desafio, vai ter luta.
É o que muitas pessoas não entendem, inclusive muitos cristãos não compreendem isso. Né? Quem que não quer vitória? Todos nós queremos. Mas nem sempre a gente vai ter vitória em tudo. Então nós temos que entender esse lance. Nós temos que compreender. Às vezes a pessoa ela entra no negócio porque ela foi na conversa do outro. O outro fez e deu certo para o outro. Mas talvez ele teve uma estratégia diferente. Então isso aqui, gente, nós temos que entender que aqui nós pregamos fé, coragem, encorajamento. Mas nós pregamos o quê? Pé no chão. Não aventura. Não aventura. Porque às vezes muitas pessoas, e claro, muitos filhos e filhas de Deus se dão mal, porque em nome da fé eles começam a fazer loucura que Deus não está naquela loucura. Esse é o detalhe. Você precisa entender. Não é porque em nome de Deus eu vou fazer tal coisa que Deus está aprovando. Por isso a importância de você orar e pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, orientação. E Deus fala, como Deus nos usa aqui para falar. Eu tenho recebido muitos depoimentos. Agora também no nosso canal no YouTube, as pessoas que nos acompanham, porque geralmente uma parte do que a gente fala aqui, um resumo, é colocado no nosso canal no YouTube, então muitas pessoas assistem de novo. A gente tem vários ouvintes que dizem assim, nossa, eu ouvi vocês pelo rádio e agora de noite estou ouvindo de novo, mas como foi impactante esta palavra. Então, por quê? Porque ele entendeu a palavra e com isso ele vai colocar em prática. Então o ensinamento de hoje é para você ver, quem sabe você está numa situação difícil porque não calculou, o trabalho que ia dar esse negócio. Então você tem que ter convicção. As coisas de Deus não são confusas. As coisas de Deus não são confusão, não é confusão. Deus pode permitir alguma coisa, mas isso é outro assunto. Então nós temos que entender isso. Então Jesus foi bem claro. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Não é? Então eu tenho que fazer as contas. Se for olhar para o lado econômico, financeiro, a pessoa ganha lá, vamos supor, vou falar em X, 5X. Se ela tem um ganho de 5X, supõe que é um valor monetário aí, 5X, e ela vai entrar num negócio grande. E ela vai depender de usar um daqueles X do seu orçamento. Então ela tem que calcular. Ela tem que ver. Isso serve em qualquer área da nossa vida. Às vezes tem pessoas que elas querem entrar numa batalha espiritual que não é delas. Elas não sabem por quê, como diz no ditado popular, procurou sarna para se coçar. Sabia disso? Tem gente que entra em batalha espiritual que não é para ter entrado. Deus não te chamou para aquele negócio. Então você tem que entender isso. É mais ou menos sobre dons, né? Por exemplo, Deus dá dons para todo mundo. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma família e a esposa do irmão que estava comigo lá conversando, ela falou, pastor, eu tenho um dom de contribuir, independente de uma contribuição bíblica que dízimos, ofertas, que eu já ajudo na obra, mas eu tenho um dom da contribuição. Então ela tem esse dom, então ela tem, mas esse dom nem todo mundo tem. Então é isso que você precisa entender, porque às vezes tem gente que fala assim, por exemplo, tem muitos pais, não sei se eles falam isso ainda, às vezes ele tem lá 2 filhos, um casal, ou 2 meninos, 2 meninas, enfim. E às vezes um filho, o pai e a mãe ama ambos. Mas de repente um filho parece que está dando mais alegria do que o outro. Aí o pai ou a mãe diz assim, ô filho, seja igual ao teu irmão, seja igual à tua irmã. E a gente sabe que não existe esse negócio de ser igual. Só eu sou filho único, então essa comparação a minha mãe não tinha, né? Então nós temos que entender que muita gente quer isso também, no próprio meio do povo de Deus. O irmão fala assim, o irmão da fé fala assim, ó irmão, você tem que ser igual ao outro. Depende o que é ser igual ao outro, né? Então nós temos que entender que Deus nos dá a liberdade da gente fazer as nossas escolhas. Eu escolhi caminhar com Jesus e nunca desisti, não vou desistir, porque Ele é o único caminho. Quando eu decidi por Cristo, eu decidi. Teve momentos de tentação para querer me tirar do propósito do Senhor? Teve, mas Deus, pela sua misericórdia, não permitiu, que eu sabia, e eu falava, quando eu caminhar com Jesus, eu vou entrar com tudo e não largo mão. Então é assim, a gente tem que ter firmeza. Tem gente que não tem firmeza, tem pessoas que são inconstantes, ela diz, eu vou ajudar, mas dali qualquer vento contrário, ela não calculou. Tem outros que falam assim, esse ano de 2021, eu vou orar mais, eu vou orar muito mais, é bom isso? É bom. Aí ele diz assim, eu vou orar 1 hora por dia. Mas na vida dele, ele não tem esse hábito de orar 1 hora por dia.
Mas ele começa um dia, começa 2, começa 3, ele vai fazendo. Mas no meio do caminho, ele para. No meio do caminho ele para. Por quê? Por que ele para? Porque ele prometeu uma coisa muito grande. Não é a cultura dele, ele não tem esse costume, esse hábito de orar 1 hora. Por que o pastor está dizendo que não é para orar? Não, eu estou dizendo o seguinte: não se comprometa com algo grande se você não faz nem o pequeno. Ou seja, eu já sou daquele que penso assim, bom, se eu não tenho hábito de orar 1 hora por dia, eu não tenho esse costume, que é bastante tempo, 1 hora por dia, então eu vou começar a orar 10 minutinhos por dia. É muito melhor eu começar pouquinho e ir crescendo do que prometer uma coisa grande e no meio do caminho eu paro, porque vai ter um custo isso aqui. Isso aqui vai ter um custo. É uma construção, tem um custo. E nem todo custo é financeiro, pastor Eva. Então Deus está me dando essa palavra, Ele me deu domingo esse daqui, eu estava refletindo, ontem quase que eu falei, daí Deus me deu uma outra palavra para ontem, sobre o Espírito Santo, e isso aqui tem a ver com Deus também, óbvio, né? Foi Jesus que ensinou isso aqui, então isso é bacana, porque a gente recebe muitos pedidos, muitas informações, de vez em quando a gente vê alguns pedidos e a gente percebe que a pessoa está patinando há anos com aquele negócio, e pode ser que ela está com o foco errado, pode ser que ela entrou num barco furado porque não calculou, não analisou. Então todos nós, uma hora ou outra, cometeu um deslize nessa área aqui. Tenho certeza. A gente de repente, eu vou entrar. Ô fulano, vamos comigo? Vamos. Ô fulano, vamos entrar comigo nesse negócio? O que convidou, ele foi chamado para aquilo. Mas o outro entrou de carona, mas o carona não era para ter entrado naquele projeto. O projeto era do outro. Então tem tudo isso aqui. Eu sei que Deus está falando com a gente nessa manhã e sei que você que está me ouvindo está entendendo o que Deus está falando. Você vai entender o que você precisa entender para corrigir alguma área aí da sua vida. E é impressionante que essa economia financeira, essa parte de estar sentado, conversar, analisar, qual dentre vós que quer edificar uma torre e não senta primeiro para fazer as contas dos gastos, para que você venha terminar? Quantas construções você passa por aí na sua cidade, na sua rua? São construções inacabadas. Começou, não teve a conclusão. Chegou na metade do caminho, alguém ficou doente, perdeu alguém da família, acabou o dinheiro e ficou ali, uma construção inacabada, depósito de lixo, não é verdade? Então é por isso que Jesus ele chama a responsabilidade. Eu tenho que ter a teoria e tenho que ter a prática. Então eu preciso estudar primeiro o assunto, estudar primeiro relacionado àquela profissão e depois colocar em prática. Estava atendendo uma ouvinte, ela disse que um dos funcionários da empresa precisou pegar o diploma do curso daquilo que ele já estava exercendo. Por quê? Porque ele tinha a prática, mas ele não tinha o papel. E quantas pessoas são aqueles profissionais que deixam uma marca de qualidade ruim? Ele foi aprendendo de qualquer jeito, foi colocando um tijolo em cima do outro, um cimento ali, e foi pondo uma péssima qualidade, sem estrutura nenhuma, sem projeto nenhum, sem engenheiro, sem nada. E depois ficou ali, tem que demolir tudo, porque não serve para habitar, para entrar ali dentro daquela casa, não é verdade? Você conhece muitas pessoas assim. Então, quando Jesus chama a responsabilidade, quando a palavra ensina, é porque Deus é organizado, Ele quer estruturar em nós uma torre forte, segura, da palavra de Deus, da unção. Por que essa ouvinte, ela falou assim, eu queria ter a sabedoria de vocês. Isso aqui é uma caminhada, queridos. Isso aqui leva tempo, leva anos. Isso aqui é um cai e levanta, é um levanta de novo, vamos aprender, vamos ter experiência com Cristo, vamos orar mais. Então é uma caminhada, não existe isso aqui nos bancos das universidades, é experiência com Cristo. Você tem que se levantar na força do Pai, se levantar na força do Filho, se levantar na força do Espírito Santo e ensinar isso para a sua família. Então quando nós fazemos isso, o milagre começa a acontecer. Então a responsabilidade, eu preciso ter responsabilidade. Então Deus ama isso, Ele ama isso e Ele abençoa. É a bênção dEle que vai te enriquecer.
Tem gente que não quer bênção, não. Não quero bênção de pai, não quero bênção de mãe, não quero bênção de pastor, não quero bênção de professor, não quero bênção do meu patrão. Não quer, meu querido, não vai ter. Mas se você quer, se você recebe, se você aceita, você vai receber, porque Jesus para. Ele para te abençoar, ele para te ouvir, ele para te animar, ele para te levantar. Ele te chama para um projeto maior em 2021. Muita abundância, mas tem que ter o Espírito Santo. O extraordinário de Deus vai acontecer, mas eu tenho que amar a palavra de Deus. E ele vem com a sua graça e ele vai te estabelecendo em lugares com a força dele. E é muito tremenda essa palavra, porque é totalmente espiritual. E é interessante também que, por exemplo, de repente Deus fala com você uma coisa, e você tem certeza que é de Deus, e você está naquele negócio, em alguma área da tua vida, e aquilo ali é para você fazer. Aí você compartilha esse assunto com alguém, com um amigo, um conhecido, alguém da família. E aquela outra pessoa que você compartilha, esse projeto que você quer começar, ele não vai entender. E às vezes ele tentou aquele mesmo negócio e se deu mal. Daí ele vai dizer para você, fulano, cuidado, hein? Eu fiz e não deu certo. Então, mas aí é o contrário. Então não deu certo para ele, mas para você vai dar certo. Porque você está tendo convicção desse chamado, convicção. Você tem certeza, você não tem dúvida nenhuma, porque se você for entrar num projeto e está totalmente com medo e não quer entrar porque tem muito medo e medo de dar errado, então não entre, não entre. Se no teu coração está cheio de tristeza, não tem paz, está inseguro, está ansioso, meu querido e minha querida, não entra nesse barco com esse sentimento negativo de ansiedade, de medo, então não entra, porque você já está entrando perdendo já. E é muito lindo isso porque está acontecendo isso com os nossos ouvintes. Muitos casais estão montando suas empresas e têm a mesma visão, têm a mesma revelação. Então o marido recebe uma revelação, compartilha com a esposa e o Espírito Santo já revelou para ela a mesma revelação e os dois, quando conversam, começam a rir. Bem, tem certeza? Deus já tinha falado isso para mim. Eu só estava esperando você falar. E quando isso acontece, queridos, tem paz, tem alegria, você celebra, Deus dá a revelação para os dois e a bênção acontece. Todo dia, toda hora, para ter filho, para montar empresa, para comprar uma casa, para montar um negócio, para sair da empresa, para pedir as contas. Quantas pessoas nessa pandemia, nessa temporada difícil, criou oportunidades, a dificuldade gerou em você vontade de crescer, vontade de se levantar, e você se levanta para ajudar. Mães que estão montando suas empresas com seus filhos. É muita coisa boa para compartilhar. É muita coisa boa para celebrar. Então lave a sua mente, limpe o seu coração. Seja usado por Deus, seja um profeta na sua casa para animar pessoas, não para desanimar. Para desanimar já tem muita gente. Então seja um profeta das bênçãos, não um profeta do caos. Conte coisas boas, anime a sua família, conte experiências, seja aquele que se posiciona na fé. Vai nessa fé, mas Jesus vai na sua frente. Deus está com você, Ele vai primeiro. Deus te livrou disso. Deus te livrou de coisas maiores, mas Ele tem mais para você. E Deus está impactando os nossos ouvintes. Deus está mudando a sua história, sabia disso? E aconteceu uma coisa muito ruim, Deus te livrou. Deus está te livrando de entrar em situações que não era para você entrar. Então dá um glória a Deus aí, dá um graças a Deus, porque é livramento, querido. Comece a declarar, graças a Deus porque eu vi essa programação. É um livramento, eu não vou entrar nessa fria. E Deus vai falar mais com você. E vou abrir o leque aqui em outras áreas. Por exemplo, você é solteiro, solteira, e você quer constituir uma família. Você tem certeza que você quer casar? Você tem certeza que você quer constituir uma família? Então, vai ter um preço. Você vai ter que negar algumas coisas. Exemplo, a pessoa que é solteira, homem ou a mulher, ele é solteiro. Então se ele é de menor, não estou falando de menor, mas de gente de maior de idade, né? É solteiro. Ele tem lá, se ele mora com os pais, enfim. Hoje está bem diferente as coisas, mas, enfim, você tem uma certa liberdade, vamos assim dizer, né? Dependendo da sua solteirice. Mas se você quer casar, meu amigo ou minha amiga, você tem que analisar. Eu amo fulano, ele me ama, tá ok. Então tem amor, tem fé, tem vontades, etc e tal. Mas depois que casa, por que a gente tá... puxei essa parte aqui. Porque tem gente que casa
mas quer continuar a vida de solteiro, né? Ele casa, mas ele quer continuar. Então, meu amigo, isso é um custo. Então, casar dá custo, né? Tem uma música, eu não vou cantar ela porque ela não é cristã, mas é uma letra bem antiga, que fala, até hoje a letra fala, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer, tem que pagar para casar. Quer dizer, tudo tem um custo e nem todo custo é financeiro. Qual é o custo? O custo é a responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua casa, responsabilidade com as suas finanças, responsabilidade com a sua esposa. Por quê? Porque você é uma testemunha fiel dela. E ela é uma testemunha fiel dele. Quem vai te defender é a sua esposa. Quem vai confiar em você, quem vai ser seu melhor amigo, quem vai te ajudar a se levantar vai ser o seu cônjuge. Então a sua vida, ela precisa estar cheia de responsabilidade. Então você tem responsabilidade, é isso que as pessoas não gostam. Eu prefiro assim, eu vou continuar assim, e eu sou muito jovem, eu tenho que curtir, eu tenho que liberar, se não quer ir, fica aí. Então a responsabilidade, ela atrai a bênção. Porque Deus tem responsabilidade comigo, Ele tem responsabilidade com a minha pessoa. Quando eu digo eis-me aqui, Ele já vai na minha frente e a bênção já acontece. Quando eu falo não vou, não quero, não sei, não quero saber dessa mulher, dessa casa, e foge das responsabilidades, você atrai maldição, você atrai coisa ruim. Então peça perdão para Deus e diga, eu quero ser diferente. Eu quero esse Deus na minha vida porque Ele vai me ajudar a sair dessa. Eu não vou ser envergonhado, porque quem passar perto não vai rir. Porque essa construção que não estava acabada, essa construção que ficou pela metade, ela vai ser uma vergonha, vai envergonhar o seu nome. E é isso que a palavra de Deus diz. E tem também, eu vou ficar um pouco nessa área sentimental aqui, porque às vezes a pessoa ela quer casar. Até a semana passada a gente falou alguma coisa para se arrumar, foi eu que falei de se ajeitar, tudo no YouTube. Daí tem uma ouvinte, eu não sei quem é, mas que veio bastante, mas eu sei que ela falou, pastor, vocês não podem falar sobre, eu sou viúvo, quero casar, não sei o quê. Então, eu de repente, continuar viúva é melhor. Será que você tem certeza que realmente você quer casar de novo? Você quer constituir uma família? Eu quero, mas você vai ter um custo. Porque, de repente, aquele viúvo, aquela viúva, vamos supor que tem filhos, né? Então ele tem que entender que ele vai casar com uma pessoa que ele tem já uma família constituída, né? Porque é viúva ou viúva e teve filhos, né? Então é bacana porque as pessoas querem bênção, as pessoas querem que Deus faça milagres, as pessoas querem que Deus resolva todos os seus problemas, e Deus, pela sua bondade e misericórdia, e faz muita coisa mesmo, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas às vezes tem hora que a gente não quer fazer a parte da gente, né? Então, meu querido e minha querida ouvinte, entenda isso, o que Deus está falando. Eu digo para vocês, essa palavra vem martelando na minha cabeça desde domingo, mas essa parte que eu estou falando aqui de sentimental, de casamento, de pagar o preço, de responsabilidade, confesso que Deus está nos inspirando a falar, né? Eu não cheguei a escrever essas coisas, é algo assim espontâneo que Deus está nos dando aqui, mediante a palavra de Deus e mediante experiência que a gente tem tido de ensinar pessoas. Isso aqui fala também, esse texto que a gente está analisando, fala de discipulado. Jesus, ele chama a gente, nós somos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Um discípulo, ele é um aprendiz. Então eu me considero um eterno aprendiz, eu estou aprendendo com Jesus. Só que é um aprendiz que tem que aprender, e tem que crescer, tem que evoluir, tem que se desenvolver. Não pode ser sempre aprendiz no sentido de não crescer. Ser discípulo de Cristo sempre, mas ele quer que os discípulos dele cresçam, desenvolvam. Assim ele trabalhou com os 12, treinou, né? Aí eles aprenderam com Jesus, daí Jesus morreu, ressuscitou, voltou, ficou 40 dias aparecendo para eles, aí deu as dicas, as instruções finais e foi embora e falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, então Jesus treinou e eles continuaram fazendo. Aí você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê ali os milagres, as maravilhas que Deus fez através daqueles homens que ele treinou, que ele discipulou. Assim acontece com a gente, assim pode acontecer com você, ou está acontecendo com você, se você realmente segue a Cristo. Então, o discípulo, ou o discipulado, significa a total renúncia a todos os interesses egoístas por amor a Jesus. Quer dizer, por amor a Jesus, você tem que deixar muita coisa, por amor a Jesus. Assim não é diferente para o seu amor, para com o seu esposo, a sua esposa. Tem uma família, Deus já recolheu o casal, e eu posso falar aqui, eu acho que até a filha dela deve estar ouvindo a gente, a saudosa irmã Ida e irmão Ricardo. Foram nossos filhos na fé um bom tempo, caminhou com a gente na obra da igreja,
E eu os conheci há muitos anos atrás e ela acabou chamando a gente, ela chamava eu e o pastor de filhos, é meu filho e tal. E a gente os acompanhou até o fim da vida deles. E ela sempre chegava na igreja e dizia, eu vim com o meu amorzão. Ela chamava o marido de amorzão, esse é o meu amorzão, né? Uma mulher de Deus, uma pessoa muito querida que, olha, tem muita gente igual ela, mas são poucas, assim, uma pessoa assim ouvia muito a voz de Deus, assim. Eu amava quando ela chegava para mim e dizia, pastor Ed, só quero falar para você o seguinte, Deus mandou fazer isso para abençoar você. Eu falei, irmã, se Deus mandou, manda ver, minha irmã. Então é isso, quando Deus manda, você entende o que Deus manda fazer, obedeça que vai dar certo. Se é de Deus, vai dar certo. É assim que funciona. E a nossa vida é feita assim, ela passa por processos. Processos dolorosos, processos de renúncias, processos de desapego, processos muitas vezes de andar sozinho. Todos querem as bênçãos, as benesses, as benevolências, os benefícios, mas não querem passar pela dor. Muitas vezes vão passar pela dor. Muitas vezes vamos passar pela dor. Então não existe caminhada fácil. Existem vidas que são marcadas por grandes e grandes experiências. Você olha aí no seu corpo, você tem marcas. Marcas de um acidente, você passou dores e você se recuperou, então ficou uma cicatriz. Você tem marcas na sua vida. Então a nossa vida é feita disso. E muitas pessoas não estão preparadas para grandes coisas. Uma vez eu trabalhei viajando com mulheres, 6 anos, todo esse Brasil trabalhando com mulheres. E nós tínhamos muitos conflitos para resolver nos hotéis, nas viagens, quando chegava ali. E às vezes eu me estressava com algumas situações. E a minha líder, pastora Eliana, uma bênção na minha vida até hoje, grande mulher de Deus, intercessora da obra do Senhor Jesus. Ela sempre dizia assim, vocês estão aqui para ajudar a resolver os conflitos, não para criar mais problemas. Vocês estão preparadas para ser coordenadora de mulheres? E aquela frase marcou tanto a minha história, que até hoje falando dela eu me emociono. Por quê? Porque ela nos corrigia, ela nos ensinava, ela falava, ó, vocês vão e as mulheres vão estar lá e vai ser uma bênção. Então nós fomos marcadas por grandes histórias maravilhosas, mas também por grandes dificuldades. E a gente foi aprendendo. Então tudo que você passa, você pode falar sim. Você pode falar não, eu não quero saber disso, porque eu não quero me machucar, porque eu não quero ter experiência nenhuma, eu quero ficar quietinha no meu canto. Então fica, só que você não vai ter tantas experiências de marcas na sua vida. Então você escolhe, você tem livre arbítrio, você tem liberdade para ser quem você quiser. Escolha ser feliz, escolha fazer a diferença, escolha fazer tudo certo. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesse dia. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de fé, de alegria, Sim, por mais um Deus. dia poder Sim, estar Pai, alimentando-se Amém, Jesus. da tua palavra, que é o nosso alimento para cada dia. É o alimento, é a comida que nós precisamos para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. Poderoso de Israel, só o Senhor, através do teu Espírito Santo, é que pode fazer os ouvintes entenderem o que eles têm que entender com relação a esta palavra. Por mais que a gente venha procurar no nosso vocabulário uma palavra, uma frase, por mais que a gente venha tentar falar o melhor possível, a gente sabe, Deus, se não for o Senhor Espírito Santo a nos fazer entender a sua palavra, nós não vamos entender. Porque não queremos entender apenas a letra, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então queremos que o poder da palavra, que o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa família e em todos os ouvintes. Onde está chegando essa palavra de fé agora, neste momento, esse povo seja curado, abençoado. Quem sabe pessoas disseram, meu Deus, que palavra, agora eu entendi a minha situação. É isso, Pai, é isso, a gente quer mudanças, o Senhor quer também que nós tenhamos mudanças para melhor. Então nos ajude, Pai, estou pedindo ajuda a nós que estamos aqui sendo o mestre, o professor, através da tua palavra e do teu Espírito Santo, que é o nosso supremo e todo-poderoso professor, o Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa os casais, abençoa as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, o vovô e a vovó, a família querida, Pai, que está nos ouvindo atentamente, que recebeu a palavra, que entendeu
Espírito Santo, abençoa a vida espiritual deste povo, renova as suas forças, renova as suas energias, ó Pai, de ânimo, de força, de graça. Aqueles que porventura esteja passando em família um momento de tristeza, de luto, de perda, de consolo, de graça, de força e ânimo, Senhor, para eles superar esse momento difícil. Abençoa aqueles que estão enfermos, doentes, para que sejam curados em nome de Jesus. Cura a ferida na alma, aquela pessoa que está com a ferida de uma mágoa, de um ressentimento, de algo ruim, até mesmo de um conflito que ele teve por não saber administrar e saíram pessoas feridas, ó Pai, na sua alma, no seu interior. Cura nesta manhã. Derrama, Senhor, daquele azeite do Teu Espírito que cura os traumas, as decepções, as tristezas. Em nome de Jesus, Pai, nós Te invocamos, Te clamamos a Tua misericórdia sobre todos que nos ouvem e que estão participando deste momento da palavra e da oração da fé. Abençoa esta água que nós separamos, Pai. Esta água já é um líquido maravilhoso que a gente toma e precisa dessa abençoada água, mas após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a vida econômica, financeira, profissional dos ouvintes. Portas financeiras venham se abrir, a provisão venha chegar nesta casa e abençoa todos aqueles que apoiam o nosso ministério, orando, intercedendo e também contribuindo, Senhor. Abençoa, seja ele que contribui pela sua pessoa física, aqueles que contribuem pela sua pessoa jurídica, sua empresa. Abençoa, prospera e esse mês de fevereiro seja sobrenatural e de provisão sobrenatural. De graça, força e ânimo a todos, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor está tocando nessas vidas, nas nossas vidas, porque somos pessoas que têm sensibilidade, que têm entendimento da sua revelação nessa manhã. E muitos querem nos calar, muitos querem que essa pessoa pare de pregar, de falar, de contar os milagres de Jesus. Mas nessa manhã o Senhor levanta esse homem, levanta essa mulher e dá ânimo, dá coragem, dá disposição. Ah, Jesus, nós cremos. Nós cremos que muitas pessoas ainda serão abençoadas, porque esses ouvintes, essas pessoas estão seguindo de fé em fé, porque o Mestre, o Jesus ressurreto, levanta esse homem para curar da sua alma, das suas emoções, curar o seu físico, curar, ó Pai, essa pessoa que está com o coração entristecido, amargurado, depressivo, não quer sair de casa, não quer tomar banho, não quer se arrumar, não quer mais nada, está desistindo, Pai. Mas em nome de Jesus nós declaramos: depressão, solte essa pessoa agora. Tristeza, amargura, desgosto, solte essa pessoa agora. Nós damos uma ordem no mundo espiritual: levanta e anda, levanta e tenha ânimo, levanta, Cristo te chama, levanta para seguir Jesus. E você vai dar o grito de vitória, o salto da vitória, e vai seguir Jesus. Porque essa manhã Ele tocou em você. Essa manhã Jesus parou para dizer para você que Ele te chama. Vem. Vem do jeito que você está, com as suas dores, com os seus erros, com as suas falhas. Mas a partir de hoje, uma vida nova Deus tem para você. Nós declaramos, Jesus, que nós não vamos parar, mas nós vamos prosseguir nessa fé, prosseguir nessa unção. Levanta contribuintes, colaboradores, abençoa os nossos horários, as nossas redes sociais, a nossa equipe, os nossos intercessores, os nossos agentes de Deus que não desistem, mas cada dia tem um novo que se levanta para vencer, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor vem com um óleo novo, com uma unção nova, com uma presença nova. Não falte o óleo do Espírito Santo na cabeça dessa pessoa e não falte a palavra rema nos lábios desse homem e dessa mulher. Que esses casais venham se reconciliar, que esses filhos venham entender os seus pais, que esses pais venham entender os seus filhos. Abençoa o nosso Brasil, a nossa nação, as nossas autoridades e todos aqueles que estão acima de nós. Nós declaramos a bênção para a Rádio Marumbi, todos os programadores, essa emissora que leva paz aos corações feridos, cansados e abatidos. Nós declaramos a bênção para a saúde emocional, física. Em nome de Jesus, abençoa as nossas emoções, nos dê inspiração, nos dê graça, nos dê sabedoria e que o seu nome seja sempre glorificado. E que aqui seja um altar para levar cura, salvação e libertação. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, amém.
Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Agindo Deus, quem impedirá? Alma cansada, coração bate forte no peito, minha fé diz ore um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho, onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu oro, tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebre esse silêncio, vem ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz. Graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Se você ligou seu rádio agora, Agindo Deus, quem impedirá? É de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM 730 de Curitiba. Acesse o nosso site, dali do site você canaliza o nosso canal no YouTube, você entra nas redes sociais do Agindo Deus, para você entrar no Agindo Deus oficial, o verdadeiro. Agindo Deus, quem impedirá.com.br. De novo, Agindo Deus, quem impedirá.com.br. O nosso WhatsApp é o 99615-5162. Lá no nosso site, inclusive, tem ali na área de contato o nosso e-mail, tem tudo ali para você mandar o seu pedido, seu agradecimento, a sua carta pedindo oração ou testemunhando, tá bom? Ali tem também no site a conta do Agindo Deus, o Pix também, nós temos o Pix também para facilitar a sua transferência. Um abraço aí para Amanda de Campina Grande do Sul, ela manda um abraço aqui para a pastora Eva aqui, está sempre ouvindo a gente, Amanda. E todos da rádio, ela manda abraço pra gente. Muito obrigado, Amanda. Deus te abençoe. Um abraço, Rosmarie de Vilhena, Rondônia. Já mandou aqui a oração do dia. Muito obrigado pelo apoio. E Deus abençoe a Virgínia, o Paulo Souza, a Bia, a Tânia e Flávio do Rio Grande do Sul, a irmã Catarina, uma auxiliadora, que Deus possa dar saúde para elas, para nossa irmã Catarina, a Maria Luísa, a Glisiane, a Dalva de Piraquara, Cláudio e Vilma de Bom Retiro, Marcelo de Curitiba e milhares de gente. Milhares e milhares. Gente, você que é do nosso canal no YouTube, assistiu aí a mensagem no nosso canal no YouTube, dê o seu like aí, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva nesse canal. E aqui embaixo, aqui para você que vai me ver pelo canal do YouTube, embaixo aqui na descrição, tem todos os dados que você precisa para ser mais abençoado. Inclusive o endereço das redes sociais está sensacional. Um grande abraço aos nossos internautas e aqueles que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube. Gente querida, aquele abraço e permitido Deus, a gente volta amanhã, mas lembrando também que de segunda a sexta-feira, às 18h15, tem 13 minutinhos de fé aqui pela Marumbi AM e FM, às 18h15, de segunda a sexta-feira. Aquele abraço, povo do Brasil e do mundo, sejam abençoados. Hoje o seu dia será memorável, que Deus continue falando muito ao seu coração, que Deus continue ungindo você para coisas maiores e tremendas. Aquele beijo, aquele abraço e até a próxima programação. Tchau, tchau.
sobreviver. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.